Um dos fundos que as pessoas têm mais me perguntado ultimamente é a respeito do TORD11. O que é esse fundo? Ele é um fundo relativamente jovem aí no mercado e eu trouxe o professor Baroni que vai te explicar exatamente o que faz esse fundo, tá bom? Com vocês, o professor Baroni. Olá, Thiago Reis, obrigado pelo convite. Hoje eu venho aqui para falar um pouquinho com vocês sobre TORD11, né? Esse fundo está caindo no gosto das pessoas, já são mais de 26 mil cotistas no fundo, por um motivo que eu acho que é imediato, né? A cota custando aí entre 10 e 12 reais tem atraído muitos investidores. A gente nunca pode esquecer que TORD11 está longe de ser um fundo trivial. Pelo contrário, é um fundo que tem algumas estratégias bastante sofisticadas, que vão desde investimentos em CRIs, CRIs, e esses CRIs, via de regra, ligado aí a loteamentos, ligado a multipropriedades. Nós temos uma outra parte do fundo que é uma exposição em outros fundos imobiliários com estratégias também distintas, desde Student House, que financia aí, que compra, na verdade, e vende operações aí, moradias próximas às universidades. Nós temos fundos que compram ativos muito abaixo, né, os chamados distressed, né, ativos muito abaixo do valor de mercado para procurar vender por um preço acima. Nós temos aí compras diretas de outras incorporadoras. Além disso, nós temos também no TORD11 a exposição direta no equity, ou seja, o fundo ele não está exposto via dívida, ele é como se fosse um sócio da obra ali, do projeto da obra de multipropriedades. Então veja que é um fundo que está longe de ser trivial, ele tem os seus riscos. Obviamente, a alta da inflação, especialmente no IGPM, onde o fundo tem uma parcela aí importante, tem atraído muitos investidores com rendimentos aí acima de 1% ao mês. Nos últimos 12 meses, o yield acumulado já próximo de 13%, 14%, então isso vem atraindo muito o gosto popular. O fundo está passando por um processo de emissão que vai mais do que dobrar o seu tamanho. Hoje o PL é em torno de 143 milhões de reais e é possível que esse PL chegue a perto de 180 milhões de reais se os lotes adicionais forem incluídos na oferta. Hoje, essa emissão está sendo feita aí na faixa de R$10,60, R$10,60, já com os custos inclusos. Lembrando que aí os custos serão arcados pelo fundo. Então, isso também é importante de ser destacado, porque algumas das vezes a gente não consegue enxergar direito os demonstrativos de custo, então fica aí, inclusive, uma sugestão à Equitare, que é a gestora do fundo, para demonstrar isso de uma maneira mais ampla, para que a gente possa entender, tá bom? Como eu disse, a Equitare é a gestora, hoje com uma taxa de gestão e administração, ela tem uma certa graduação, né, um gradiente aí. Ela começa em 1,50 e pode chegar até 0,95, a depender do valor de mercado do fundo, que é possível que com essa emissão ele recue de 1,50 para 1,30. O fundo tem uma taxa de performance em PCA mais 4, é uma taxa de performance interessante do ponto de vista de que ela está indexada à inflação e não ao CDI, deixando então o fundo aderente ao portfólio, aderente a essa taxa de performance, tá certo? Do ponto de vista de risco, mais uma vez eu insisto que estar exposto em equity maximiza o risco e maximiza o retorno. Então, se você olhar o impacto dos possíveis benefícios aí dessa exposição, elas são extremamente interessantes, considerando que nós poderemos ter uma certa pujança no setor aí hoteleiro, no setor de turismo, à medida que os efeitos da pandemia forem dissipados ao longo dos próximos meses no cenário de vacinação. Voltando ao book de CRI, que hoje é praticamente 45% do fundo, eu quero aqui destacar um ponto importante. São basicamente 10 CRIs hoje no portfólio e 8 deles são chamadas de cotas subordinadas, que também são mais arriscadas. Então, dos 10, 8 são subordinadas. Só para fazer ali uma comparação, eu gosto de imaginar aqui um copo cheio, na verdade, desculpe, um copo vazio, e os créditos, à medida que eles forem entrando nesse copo, eles obviamente vão encher de baixo para cima. Então, as primeiras cotas que vão ser beneficiadas por essa entrada de recursos são as cotas sêniores, são essas cotas principais. E só depois é que as cotas subordinadas, as cotas mezanino, é que vão ser beneficiadas por esse fluxo. Então, por isso que quando você vê um CRI que tem cota subordinada e sênior, a sênior às vezes é inflação mais 9, e a subordinada, às vezes, é a inflação mais 12, mais 13, justamente porque ela tem mais esse risco. Então, você só vai ter o benefício depois que as cotas sêniores forem preenchidas, tá bom? Então, esse é um ponto importante. E aqui fica uma dica final à Equitare, para que possa seguir o modelo do HCTR dentro do TORD11, colocando um pouco mais de informações sobre as operações, alguns detalhes de razão de garantia, tudo isso é importante. Eles têm ali um resuminho, mas eu acho que falta talvez uma tabela um pouco mais completa, tá bom? Mais uma vez eu repito, esse fundo está fazendo emissão aí a R$10,60 e tem aí um certo prêmio de 8 a 10% em relação ao que está sendo negociado no mercado secundário.
De novo, o fundo negocia entre 10 e 12 reais, isso atrai muitas pessoas, mas nunca esqueçam de que você não pode fazer uma compra sem ter a real ciência dos riscos envolvidos nesse fundo, tá bom? Thiago, mais uma vez aí, obrigado pelo convite, quero convidar todos vocês a participarem do meu canal, Professor Baroni, estamos com uma meta lá, que assim que a gente chegar em 100 mil inscritos, vamos distribuir gratuitamente o Guia Suno Fundos Imobiliários. Participe, se inscreva lá do canal. Forte abraço, valeu! Muito obrigado, professor Baroni. Como sempre, muito esclarecedor. E você, teve as suas dúvidas a respeito do TORD 11 esclarecidas? Se não, bota aqui nas perguntas. Quem sabe a gente não faz um próximo vídeo aí respondendo as perguntas do TORD 11. E também, deixa aqui nos comentários qual outro fundo você gostaria que eu trouxesse o professor Baroni para responder as suas perguntas, tá bom? Pode deixar aqui nos comentários. Também já dá aquele joinha, se inscreve no canal aí e a gente se vê nos próximos vídeos.